5 formas chocantes de sabotar a sua reputação diante do aluno que você não percebe. Você pensa que a sua aula está segura? Então pense de novo. Algo que eu acredito que todos os educadores particulares concordam é que você precisa estudar, se aprimorar constantemente. Acontece que, mesmo com diplomas, certificados e muita experiência, muitos de nós edupas, a gente não consegue entender algumas nuances da nossa comunicação que nos impedem de brilhar e progredir cada vez mais no âmbito profissional. Todo professor sente uma felicidade muito grande em ser reconhecido por conta do seu conhecimento. Mas, se eu não tiver aulas, sucessivas, como é que eu vou poder demonstrar tudo o que eu sei? Essa é uma pergunta que a gente vai buscar responder no vídeo de hoje. Sabe aquela sensação de que o aluno acha que você não sabe a matéria? Então, hoje eu estou aqui para colocar as cartas na mesa. Muitas vezes isso acontece comigo, acontece com você também, por nossa própria culpa. É verdade. E hoje a gente vai trabalhar em 5 sabotadores de reputação que muitas vezes nem a gente percebe. Preparado para mais um vídeo direto do mundo da educação personalizada? Então abre a mente e corrija a postura que o vídeo já vai começar. E aí, educador particular EduPA, seja muito bem-vindo ao canal Roberto Aprovante. Eu sou o educador Roberto Bellini e aqui no canal você encontra ideias para transformar a sua aula particular individual em uma verdadeira fonte de energia. No final, se você gostar desse episódio, deixe seu like, seja inscrito no canal para eu poder continuar compartilhando a minha trajetória com você. Combinado? Então é chegada a hora. Ao longo dos últimos 10 anos, eu observei outros educadores particulares e ainda pude perceber, ouvindo diretamente alguns alunos, aqueles alunos que a gente tem uma proximidade maior, E eu percebi 5 coisas, pelo menos 5 coisas evidentes que a gente faz ou fala na aula particular que sabotam a nossa própria reputação. A 5ª forma de autossabotagem é a mais interessante porque o aluno sente um desconforto, mas muitas vezes nem mesmo ele sabe explicar o motivo real desse desconforto. Durante a minha trajetória como educador particular, eu também estudei esses detalhes do atendimento, do marketing pessoal mesmo, em treinamentos com psicólogos, filósofos e profissionais da comunicação. Por isso, essas 5 observações que eu vou fazer, também são baseadas no conhecimento de outros especialistas. Combinado? Claro que nenhuma dessas indicações, dessas 5 indicações que eu vou fazer, você conseguirá eliminar do dia para a noite, mas já é um bom começo você saber, você ter consciência desses pontos principais que você consegue se policiar para não prejudicar a sua reputação. Então vamos lá? Vamos começar? A primeira forma chocante de sabotar a sua reputação diante do aluno que muitas vezes você não percebe é desconhecer a comunicação empática. Sim, muitos de nós edupas não entendemos que, especialmente nas primeiras aulas, o seu aluno precisará estar à vontade para conversar com você e fazer as suas colocações e dar os feedbacks. Eu digo nas primeiras aulas porque, se o aluno não sentir abertura logo de cara para revelar as suas dificuldades, você vai ter apenas um espectador e não um aluno. Imagine um educador particular que interrompe o aluno falando, que contraria o aluno apenas para demonstrar o conhecimento, que costuma dar ordens do tipo, faz o exercício logo. Esse é um sabotador pouco observado, porque é visto como algo normal. Então, se você faz isso, comece a observar o seu comportamento e exercer a comunicação empática. A segunda forma chocante de sabotar a sua reputação diante do aluno, e talvez você não perceba, é não ter um plano de aula. Aliás, eu fiz um vídeo sobre isso para você não passar por aquele silêncio constrangedor na frente do aluno,
quando acaba o assunto, você planejou todo o conteúdo e o conteúdo acaba, você fica aquele silêncio, aquele vácuo. E nesse vídeo eu mostro, né, que um item importante para não ficar nesse vácuo, né, com o vácuo na aula, é você ter um bom plano de aula. Vou deixar o vídeo aqui para você, ou aqui, não sei, mas em algum lugar vai estar aqui para você acompanhar, deve aparecer nesse momento. Você já viu aquele professor que chega e pergunta assim: o que a gente estava vendo na aula anterior mesmo? Claro que essa pergunta pode ser para checar se o aluno realmente se recorda, mas tirando isso, ela pega muito mal e parece que você não tem um plano de aula. Tem uma outra exceção também, que eu me lembrei agora, é o seguinte: se você é um edupa contratado, né, para acompanhar as tarefas do aluno, nem sempre você terá um plano de aula completo. Mas uma coisa é certa, em todos os casos é preciso você ter um plano, por mais simples que ele seja. Outra coisa que tem que estar em seus planos também é me seguir lá no Instagram. O arroba é Roberto Aprovante, tudo junto. Por lá eu coloco parte da minha rotina diária, que você vai poder se inspirar e compartilhar a sua rotina comigo também, beleza? A terceira forma chocante, que eu considero muito chocante, de sabotar a sua reputação diante do aluno, e talvez você não perceba, é dizer que tem compromisso. Vou colocar entre aspas aqui. Na compreensão e na interpretação de textos existem os pressupostos, os subentendidos e um monte de coisas que nos permitem concluir pensamentos, mesmo que a pessoa não tenha dito explicitamente alguma coisa. Calma que eu já vou explicar. Começa a aula e você diz o seguinte: hoje eu vou precisar encerrar 10 minutos antes porque eu tenho um compromisso. Ponto 1. Ponto 2. Termina a aula e você fala: eu não poderei ficar mais porque, como eu disse, agora eu tenho um compromisso. Conseguiu perceber o que você está fazendo? Eu entendo que a preocupação de avisar o motivo, né, da aula ter uma duração menor naquele dia é uma ótima atitude, mas a forma de comunicar-se é a principal causa de uma má impressão e de um prejuízo na sua reputação profissional, na reputação profissional como edupa. Pense comigo, se eu vou para um compromisso depois da aula, o que está subentendido? Que a aula não é um compromisso, entende? Faz sentido para você? Então pensa bem. Para você aprimorar essa comunicação, bastaria usar a pequena palavra outro antes da palavra compromisso. Por exemplo, hoje eu vou precisar concluir a sua aula um pouco mais cedo do que o normal, pois eu terei outro compromisso. Um compromisso com a aula e um compromisso com alguma outra coisa, né? Depois do seu atendimento aqui da aula. Desse modo, você não vai se sabotar e nem mesmo deixa de avisar para o seu aluno sobre uma leve alteração extraordinária, claro, na duração da aula. Agora, o que nunca se altera é o meu pedido para você se inscrever aqui no canal. Eu estou vendo que você já assistiu a outros vídeos aqui, mas ainda não ativou o sininho. Isso é muito importante para que eu continue a gravar novos episódios por aqui. Combinado? A quarta forma chocante de sabotar a sua reputação diante do aluno e que talvez você não perceba é mudar de horário e de dia o tempo todo. Sim, por isso eu disse extraordinário lá na terceira forma. É melhor você atender apenas um horário e um dia, né, do que ficar com uma agenda muito flutuante. No Aprovante, por exemplo, existe um edupa de matemática que só atende às sextas-feiras de manhã e à tarde. Isso prejudica a sua reputação como edupa porque uma das características de profissionalismo é a constância. O seu cliente terá mais confiança no seu trabalho se souber onde e quando poderá contar com a sua ajuda. A quinta forma chocante de sabotar a sua reputação diante do aluno que talvez você não esteja percebendo, ou se você vai começar a dar aulas, você precisa observar, é dizer para o aluno o seguinte: assiste esse vídeo aqui no YouTube que você vai entender tudo, ou no YouTube ou em outro streaming, né? Essa é uma forma de autossabotagem da sua reputação muito frequente e que todo edupa diz com as melhores intenções, não estou falando que não é para dizer. Acontece que pensa claramente, sem qualquer apego. Se você fosse, né? Se fosse para o aluno
assistir a um vídeo, né? Um vídeo na internet fora da sua aula, por qual motivo ele precisaria da sua contratação? Eu sei que recomendar um vídeo hoje em dia é igual você indicar um livro, como eu peço para você recomendar o meu vídeo aqui para alguém. Mas acontece que existe muita diferença entre eu recomendar um livro e um vídeo e usar uma parte dele na minha aula. Então, recomendar e usar um pedaço na minha aula. Está compreendendo? Está fazendo sentido isso para você? Se os seus alunos forem crianças, toda e qualquer recomendação de vídeo precisa ser feita aos pais, diretamente aos pais e muito bem contextualizada. Isso é o que tem funcionado melhor comigo. Por quê? O professor particular, ele é visto como um orientador mais especializado e focado em esclarecer as dúvidas de forma personalizada. Portanto, o modo de indicar um canal, ou até mesmo um vídeo na internet, um livro também, precisa ser feito com um cuidado muito especial. Inclusive se for usar vídeos dentro da aula, né? A aula de 1 hora, às vezes eu coloco um vídeo de 40 minutos. Eu já ouvi, inclusive em conversas com pais de alunos e alunos adultos também, a seguinte frase: se fosse para eu assistir um vídeo, eu ficaria em casa. Tem muita gente que fala isso, é muito duro ouvir, mas às vezes o aluno cancela com você sem ter dito essa frase para você, o motivo real. Então estude o vídeo, estude o livro e apresente você mesmo o conteúdo. Entenda que existe uma diferença significativa entre citar a fonte e entregar o vídeo ou o livro para o aluno consumir por conta própria. Muito bem? Pense nessas formas que eu apresentei como um cuidado da minha parte. É como se fosse uma moldura para que o seu quadro, né? Você é um artista, né? Para que o seu quadro brilhe mais. É claro que o seu conhecimento sempre será o mais importante, fundamental e primordial. Acontece que a moldura certa na sua obra de arte fará uma diferença enorme na percepção de valor do seu trabalho. Comente aqui se você acha que faltou alguma coisa, se discorda de algum dos pontos e qual deles mais te chamou a atenção. Lembre-se de usar a hashtag moldura para eu saber que você assistiu até aqui e eu vou marcar o seu comentário com um destaque especial. Não se esqueça de mandar esse vídeo para aquele professor ou professora particular que é bem qualificado, mas que falou para você que precisava lapidar a sua marca pessoal. Ele ou ela podem aprender e eu ganharei também mais um inscrito ou uma inscrita. Chegamos ao final desse vídeo, Edupa. Lembre-se de ativar as notificações para ficar sabendo na hora, assim que um novo vídeo for publicado. Agora eu tenho que ir, que eu tenho que preparar uma aula. Muito obrigado pela sua companhia, boas aulas para você, Edupa, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olha o carro passando.